Eu queria fazer uma breve lembrança do que falamos na semana passada. Seguimos ainda na mesma série, Firme Fundamento, baseada em um livro, conforme eu expliquei. Firme Fundamento, a inerrante palavra de Deus em um mundo completamente errante. E viemos semana a semana falando sobre a importância desse fundamento, que para nós é a palavra do Senhor. Semana passada, falamos sobre a passagem que falava em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 16, falando da carta de Paulo a Timóteo, onde ele ensina a Timóteo muitas coisas, e que os ensinamentos para Timóteo serviam perfeitamente para nós, nos dias de hoje. Isso é algo tremendo da palavra de Deus, porque é escrita há mais de 2000 anos e cai perfeitinho nos dias de hoje. Parece que alguém vai dizer que a Bíblia o relato é o livro mais atual, porque ela é perfeita no seu agir, é perfeita, ela se adequa perfeitamente às nossas necessidades nos dias de hoje. E ele falava, ensinando Timóteo, ele falava que era necessário que Timóteo e aquela igreja vivessem de acordo com a palavra. Isso significava, segundo a palavra, conforme a palavra ensinava. Mas também ele disse que era necessário que Timóteo vivesse pela palavra, não somente de acordo, mas pela palavra, porque a palavra de Deus vinha direto da boca de Deus. Você crê nisso? Amém? A palavra de Deus, ela vem da boca de Deus. Falamos que a fé cristã não é uma novidade constante, mas é uma perseverança na verdade revelada. Hoje em dia, as pessoas ficam nervosas. Quer ver fazer um sucesso? Aí você fala assim: hoje às 9h da noite, entra lá no meu canal, que você vai ter uma revelação. Eu vou falar algo muito importante. Está arriscado você entrar no canal para ver às 9h da noite, porque você fica curioso, as mãos ficam coçando. O que será que vai ser falado naquela hora, naquele lugar? Pois é, eu quero dizer para você, e vou ler de novo essa frase que eu li: a fé cristã não é uma novidade constante, mas perseverança na verdade revelada. E quem é a verdade revelada? A Bíblia, a palavra de Deus. Então a nossa fé precisa estar perseverante na verdade revelada. E também falamos que a Bíblia é inspirada por Deus, que a Bíblia era a revelação especial de Deus escrita. Ela não é um livro, ela não é apenas um livro, Alguns dizem que a Bíblia é o livro mais publicado, a quantidade de publicações, de cópias, e não é somente isso. A Bíblia, ela é a revelação especial de Deus para nós. Pega a sua Bíblia aí. Quem está com Bíblia, pega a sua Bíblia. Quem não tiver, pega o seu celular, Mas você tem um bem precioso nas suas mãos. Quem revelou isso que está nas suas mãos foi o próprio Deus, através do Espírito Santo, inspirando homens a deixarem registrado tudo aquilo que nós precisávamos. Mas também falamos na semana passada que a Bíblia é proveitosa, ela é útil. Ela não é somente uma revelação especial, ela não é somente inspirada, mas ela é útil. Olha que coisa! Talvez você tenha lá 300 Bíblias em casa, várias versões. Eu quero dizer que a Bíblia, ela é útil. E a palavra de Deus lá fala que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Percebe a importância da Bíblia? Mas também falamos que a Bíblia era o fundamento suficiente para a vida cristã. E aí eu enfatizo isso: a Escritura é suficiente. Guardou a palavra? Suficiente. Você não precisa buscar nada fora da palavra. Você não precisa buscar nada em alguém que vai dizer assim: olha, lá em tal bairro tem alguém que, olha... Eu quero dizer para você, a profecia está aqui. A profecia deixada pelo Senhor está aqui. E eu creio que até os dias de hoje o Senhor fala conosco através da sua palavra. Então, ela é completamente suficiente para preparar o cristão para viver e servir de modo agradável a Deus. Talvez você esteja chegando na casa do Senhor há pouco tempo,
na sua jornada cristã e você tem a dúvida assim, como eu faço para viver uma vida que agrada a Deus? Como eu faço para andar conforme a vontade de Deus para a minha vida? Você vai ouvir da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra. Então esteja na igreja, ouça a palavra, ouça a pregação da palavra, mas também tenha tempo com a palavra, conheça a palavra. Hoje nós temos muitas ferramentas que facilitam esse conhecimento. Use todas as ferramentas que você puder para que você aprenda cada vez mais dessa palavra. Mas nessa noite, dando prosseguimento então, nós vamos falar sobre o seguinte tema: a palavra de Deus é a verdade de Deus para nós. Eu quero falar, como fiz na semana passada, eu vou começar fazendo uma pergunta. No seu dia a dia, o que tem sido verdade para você? Talvez você confie muito em alguém, e aí você fala assim, olha, eu não saio de casa, não é horóscopo, né, gente? Antigamente tinha isso, né? Não sai de casa sem consultar o horóscopo. E para alguns ainda é. Eu sei de pessoas que não saem de casa sem consultar um horóscopo, porque tem que saber como é que vai ser o dia. Quero dizer para você que o seu dia de amanhã já está todo preparado pelo Senhor. Salmo 139 vai dizer que Ele conhece tudo, todos os nossos dias, tudo está debaixo do controle de Deus, então a gente não precisa do horóscopo, amém? Mas, no seu dia a dia, o que tem sido verdade para você? Medita aí. Eu conheço alguém que, olha, eu acompanho porque eu confio muito na palavra daquela pessoa, e eu não estou nem falando de um pregador ou de alguém, não. Às vezes alguém, né, no mundo secular, onde você coloca toda a sua esperança naquela pessoa. A gente está vivendo um ano de eleição, e aí vem muitas coisas, e de repente a gente se pega colocando a nossa esperança em homens. Quero dizer para você que a nossa esperança, o Brasil, o que vai acontecer com o Brasil, nós precisamos conquistar orando, buscando o Senhor, para que a vontade dEle se revele. Porque tudo que vier dos homens, a verdade é assim, como eu e você, tudo que vem de nós é falho. Mas nós temos falado no decorrer dessas semanas que a palavra de Deus é completamente infalível. Então, no seu dia a dia, o que tem sido verdade para você? Vivemos em um mundo globalizado, muita informação, muita coisa que chega para a gente todo dia. Se você pegar o seu celular de manhã, já está cheio de novidade. A gente vive um momento onde a gente fala muito sobre o tal do fato ou fake, né? É verdade? É mentira? A informação chega, ela é verdade? Ela é mentira? Como é que a gente descobre? Tem ferramentas aí até para descobrir se aquela notícia é verdadeira ou falsa. Antigamente nós nos preocupávamos com o que estávamos lendo ou ouvindo apenas. Hoje até com o que vemos, nós temos que nos preocupar. Eu ouvi alguém falava assim, será que isso é verdade? Né? Eu lia uma manchete e falava, será que isso é verdade? Hoje, a gente vê um vídeo e não sabe se é a pessoa mesmo que está fazendo aquele vídeo. Alguém aí já viu coisas da IA aí, que você fica assim, que perfeição. Antigamente a IA, a pessoa lá montada pela IA ainda tinha uma coisa meio digitalizada. Hoje é perfeito, e eu só quero te dizer que daqui para frente só vai melhorar, né? Eu estava com meu filho, a gente estava almoçando, e aí eu estou sentado comendo e ele está rindo, né? Eu falei, o que ele está fazendo? Daqui a pouco ele me mostra uma foto, e eu almoçando, com uma bandeira enorme do Vasco nas minhas costas, uma camisa do Vasco. Ele aqui, pai, está na rede, você é vascaíno? Eu falei, rapaz, não perde a bênção não. Assim, gente, muito rápido. E aí eu fiquei olhando a foto, procurando um defeito, né? Uma coisa, eu achei o defeito, mas não vou entrar nesse momento, nesse caso. Mas eu fiquei olhando os detalhes. Aquela foto vai para algum lugar, alguém vai dizer, eu vi o Eduardo com a camisa do Vasco, com uma bandeira enorme do Vasco nas costas. Isso é o que a gente está vivendo. Então, no mundo, a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente considera verdade. Porque aquilo que líamos, que nós ouvíamos, e agora até que vemos, a gente precisa saber se realmente é verdade. E aí eu vou fazer a segunda pergunta. A verdade do mundo tem atingido a sua fé? Ela tem impactado a sua fé de alguma forma? Aquilo que ouvimos, que vemos, né, que vem do mundo para nós,
está impactando a nossa fé? Está atingindo a nossa fé? Está nos tornando cada vez com mais fé ou está enfraquecendo a nossa fé? Percebe que aquilo que o mundo produz, a informação do mundo que chega até nós, ela pode ser uma bênção e fortalecer na nossa fé, como também ela pode roubar de nós a nossa fé. E eu pergunto para você, será que nós conhecemos mesmo a verdade de Cristo? Nós conseguimos diferenciar, quando chegar diretamente para atacar a nossa fé, a gente consegue diferenciar o que é fato de verdade ou o que é fake? Olha o fato fake aí. Quando chega aquela palavra, quando chega aquela profecia, quando chega aquela informação, a gente consegue dizer se realmente aquilo é verdade ou não é? Está impactando a nossa fé. Essa verdade que o mundo prega, será que pode nos influenciar? Tudo isso é para a gente meditar e pensar no nosso dia a dia. E a pergunta é para você também, o que é a verdade? Essa pergunta foi feita por Pilatos para Jesus Cristo. E a gente vai ler a passagem que fala disso. Em algum momento Pilatos fala para ele assim, o que é a verdade? E aí Jesus vai estar respondendo tudo aquilo que a gente precisa nessa noite. Abra então a sua Bíblia em João, capítulo 18, versos 37 a 38. Depois nós vamos falar dos versos que antecedem essa passagem, mas vamos iniciar com esses dois versículos. Um relato do momento em que Jesus está diante de Pilatos. Depois eu te oriento a ler todo o capítulo 18. Então aqui está João, capítulo 18, 37 e 38. Você achou? Se você não encontrou, está projetado aqui já. Olha o que diz a palavra do Senhor. Versículo 37. Pilatos perguntou, então você é rei? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou, o que é a verdade? Vamos orar. Amado Deus e Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, falando da Tua palavra. Te pedimos, Deus, que não seja nenhuma sabedoria humana, mas que seja o agir do Teu Espírito Santo no nosso meio. Oh Deus, porque precisamos estar atentos àquilo que é verdadeiramente, Senhor, a Tua palavra, aquilo que é a verdade mesmo. Então nos ajuda, nos dá discernimento, ó Pai, nos enche do Teu Espírito Santo, para que nós possamos ter entendimento, e que o Teu nome seja glorificado e exaltado no nosso meio nessa noite. É o que eu te peço e o que eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Conforme eu falei para você, essa passagem relata esse momento em que Pilatos está conversando com Jesus. Ele foi trazido, pelos fariseus, por aqueles religiosos, para que Pilatos pudesse julgá-lo. Então, versículo 37, eu vou dividir o 37 em várias partes, para que a gente tenha um entendimento mais completo. Pilatos começa perguntando, então você é rei? E isso era algo preocupante para Pilatos. Por quê? Jesus estava diante de Pôncio Pilatos, governador romano, durante o seu julgamento. E a acusação principal contra ele era que se fazia rei. Isso era um problema para Pilatos, porque naquela época não poderia ter outro rei. O povo romano tinha uma preocupação muito grande com isso. Isso poderia ser interpretado como uma ameaça política a Roma. Então, veja que Pilatos recebe essa informação de uma forma preocupante. Pilatos quer saber se Jesus é um rei político, que viria contra Roma, um líder revolucionário. Essa era a preocupação que chegava até o coração ali de Pilatos, aquela situação. Mas para a gente entender essa pergunta que Pilatos faz para Jesus, então você é rei, eu queria que você voltasse um pouquinho. Volta aí para o mesmo capítulo 18, versículo 29.
para a gente poder entender por que Pilatos faz essa pergunta. O versículo 29 fala do momento em que Pilatos pergunta àqueles homens que trouxeram Jesus para ele, ao pretório. O versículo 29 diz assim: então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês trazem contra esse homem? Essa foi a primeira pergunta de Pilatos. Que acusação vocês trazem contra esse homem? Os líderes judeus, eles transformam uma acusação religiosa. O que incomodava os líderes judeus? Porque Jesus, ele estava efetuando grandes milagres e prodígios, ele estava dizendo que ele era o filho do homem. Por vezes ele falava assim, porque o meu pai me dá autoridade para isso, e eles estavam muito incomodados com tudo aquilo. Jesus curava no sábado. O importante para Jesus era fazer a vontade do Pai. E aqueles homens tinham uma série de rituais, uma série de coisas que Jesus estava deixando de lado, porque o mais importante era fazer a vontade do Pai. Então, aqueles judeus, aqueles líderes judeus estavam transformando aquela acusação religiosa, que eles chamavam de blasfêmia, em um problema político. Exatamente para quê? Para que Jesus fosse morto. Tanto que lá está Anás, Caifás, eles falam de tudo lá, mas eles decidem levar Jesus para Pilatos. Isso está aí no versículo 29. Logo depois, versículo 33, anda um pouquinho para frente. Pilatos tinha acabado de perguntar para aqueles homens o motivo pelo qual estavam acusando Jesus. Nos versículos 33 a 35, Pilatos pergunta ao próprio Jesus. E é interessante, porque ele diz assim, versículo 33, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: esta pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? E Pilatos respondeu: por acaso eu sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que foi que você fez? Só para a gente entender, quando Pilatos pergunta para Jesus se ele era o rei dos judeus, ele tinha uma preocupação com aquilo. Ele procurava no momento em que Jesus chega para ele procurava um motivo para acusar, um motivo para que aquilo tivesse uma validade. Mas o versículo 34, quando Jesus responde, ele diz assim, essa pergunta, imagina, Pilatos perguntando para Jesus se ele era o rei dos judeus, e o Senhor, com muita sabedoria, ele devolve uma pergunta para Pilatos. Responde com uma pergunta. Essa pergunta vem do Senhor mesmo ou foram outros que falaram a meu respeito? Intrigante, né? Ele estava sendo acusado. Ele já sabia de tudo o que ia acontecer, mas ele faz essa pergunta. E aí a pergunta é, será que Pilatos estava querendo saber mesmo a verdade ou apenas repetindo a acusação daqueles religiosos, daqueles homens? E aí Pilatos, já num momento de, posso dizer assim, de impaciência, de raiva, ele diz assim, por acaso eu sou judeu? A sua própria gente, os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que foi que você fez? É interessante que Pilatos ele tinha um poder de decidir o que ia acontecer com Jesus ali, aos olhos humanos. A gente sabe que o poder foi dado por Deus e que tudo aconteceu para cumprir o plano perfeito que Deus havia traçado. Tanto que depois tem uma passagem que fala que era necessário que aquele tipo de morte acontecesse, e a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas Pilatos, ele não tinha nenhuma ligação com a fé judaica, nenhuma. Ou seja, era alguém que não tinha comprometimento nenhum com aquele momento. Ele estava ali para fazer e ponto, acabou. Ele estava recebendo um problema que não era nem dele, era do povo judeu. E o povo, aqueles religiosos com muita astúcia, transformam aquilo que preocupava eles, que era a questão da blasfêmia, em um risco político, exatamente para que Pilatos pudesse tomar uma decisão. Mas Jesus responde no versículo 36, coloca para mim, por favor. E a gente já vai entrar para o texto que a gente está começando a falar. Versículo 36, olha o que Jesus respondeu para ele. Depois que Pilatos pergunta para ele se ele era realmente o rei. Você é o rei dos judeus? E aí Jesus respondeu, o meu reino
não é desse mundo. Que verdade tremenda. Ele diz: Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros, os meus discípulos, aqueles que me acompanham, se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus estava dizendo que o seu reino existe, mas não é desse mundo. E eu quero te lembrar que você e eu fazemos parte desse reino. Se você já entregou a sua vida a Jesus Cristo, hoje você faz parte desse reino. Se você já se batizou, que é o ingresso no reino, você faz parte desse reino. Um reino eterno, um reino que não vai perecer, um reino que não perece nas coisas desse mundo. Um reino que não se estabelece por força, violência ou poder militar. Tanto que Jesus diz assim: se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. O reino de Deus não é desse mundo. Seus servos não lutam com armas humanas. O reino de que eu e você fazemos parte é espiritual. Nós não lutamos com armas humanas. Amém? Quais são as armas que você luta? As armas espirituais que você luta, quais são? Alguém pode falar? Oração, alguém? Jejum? Pois é, as nossas armas não são humanas. Eu não vou cantar não, mas eu vou ler um pedaço de uma música. E me veio, quando eu estava preparando, me veio à mente, e aí eu fui visitar a internet para ver a música. É uma música da Cassiane chamada Imagine. E aí o vídeo, a Cassiane devia estar com uns 13, 14 anos. Você vê como essa música é antiga, né? A música diz o seguinte: eu queria ir para lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar, só para ver o meu rei, frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo és Senhor, para sempre cantaria. Olha que coisa. Esse reino, essa esperança que nós temos de que Ele vai voltar, essa esperança de que Ele vai voltar e vai levar a sua igreja e a gente vai viver eternamente com Deus. Isso precisa estar, gente, quase que escrito num grande outdoor, nas nossas paredes, na geladeira, em todo lugar. Essa esperança não pode deixar de estar viva e pulsante na nossa vida, porque da mesma forma que Ele disse que viria, Ele veio, se cumpriu, a profecia se cumpriu quando Ele veio. Da mesma forma que era necessário que Ele morresse, Ele morreu, e Ele disse que ressuscitaria, Ele ressuscitou. E o que te faz crer? Porque Ele disse que vai voltar. Os anjos falam: da mesma forma que Ele foi, Ele vai voltar. Eu não tenho dúvida que Ele vai voltar. Amém? Ele vai voltar para levar a sua igreja. Tudo isso que nós passamos aqui é temporário, é passageiro. Então nós precisamos ter a esperança viva no nosso coração. Versículo 37, a gente leu a parte A, eu quero ler agora a parte B. A parte B do versículo 37 começa dizendo: Jesus respondeu. Nós lemos: Pilatos perguntou: então você é rei? Aí vem a parte B. Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que eu sou o rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Aqui Jesus confirma de uma forma muito clara e muito direta para Pilatos, sim, a sua realeza, que ele era rei, mas que ele não era rei deste mundo. Ele confirma, quando ele diz sim, o Senhor está dizendo que eu sou rei, eu vim para isso nasci e para isso vim ao mundo. Ele confirma a realização do plano de Deus. Eduardo, o que isso tem a ver com a verdade de Deus, que é a palavra? Porque quando Ele ratifica isso, e ela está registrada na palavra, para que eu e você possamos crer na verdade absoluta que é a palavra. E Ele confirma então a realização do plano de Deus, plano esse cumprido por Jesus, que foi cumprido integralmente. Nasceu, cresceu, cumpriu a vontade de Deus, curou, salvou, libertou, anunciou, disse que morreria, morreu na cruz, por mim e por você. Essa liberdade que eu e você vivemos hoje é fruto da cruz. A paz que nós temos hoje é fruto da cruz.
Quando nós vemos uma cruz, ela tem que ter um significado especial para nós. Primeiro, ela está vazia, porque ele não está mais na cruz, amém? Agora, ela significa demais para nós, porque foi na cruz que ele fez paz entre Deus e os homens. Foi na cruz que nós vivemos uma vida em abundância. Foi na cruz que os nossos pecados foram perdoados. A origem de Jesus relatada na palavra está ligado com a verdade da palavra. A missão de Jesus relatada na palavra está ligado à verdade da palavra. Jesus veio revelar quem Deus é, o plano da salvação e a realidade do reino de Deus. Que coisa maravilhosa. A palavra que você tem na mão é a mais pura verdade vindo da parte de Deus para nós. Não tem nada, não há falhas, ela é completamente infalível. Eduardo, você está falando desse negócio desse infalível desde o primeiro dia e eu vou falar até o último, para que você nunca duvide que a palavra de Deus é infalível. Que tudo que está escrito aqui, isso aí está meio assim, né? Pode ser. Não pode ser. A palavra de Deus não tem nada de falhas. Agora, o Evangelho de João que eu estou lendo com você nessa noite, e eu vou ler mais algumas passagens, ele tem uma característica muito relevante, e eu queria que você guardasse isso. E eu queria dizer para você, se você quer começar a ler a palavra de Deus por algum lugar, comece por João, para que você possa ter esse entendimento. A verdade relatada no Evangelho de João não é um conceito. Quando a gente fala de verdade, vai se falar muito de verdade no Evangelho de João. Eu quero ressaltar para você que isso não é um conceito, uma palavra, um significado, não. A verdade relatada no Evangelho de João é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Entende a diferença? Toda vez que você vê a palavra verdade no Evangelho de João, ele aponta para Jesus Cristo, ele aponta para o Pai, ele aponta para a palavra. Então não é um conceito, mas é uma pessoa. João capítulo 14, versículos 5 e 6. Aqui é um momento onde Jesus está falando com os seus discípulos e Tomé, né? Tomé faz uma pergunta para Jesus. João 14, 5 e 6 está ali, ó. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso fala muito ao nosso coração. Conhecer isso fala muito ao nosso coração. Sabe por quê? Você não vai ser enganado de que a sua salvação vem através de alguém, vem através de um ritual, vem através de alguma coisa que você pode fazer. A salvação não vem de você, a salvação vem do Senhor para você. Não depende da sua atitude, não depende daquilo que você pode fazer, mas vem do Senhor. Então, o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. João capítulo 1, versículo 14. E aqui a gente vai falar da encarnação de Jesus. Também em João. Olha o que diz o versículo. Quando você começa a ler João, lá no iniciozinho ele diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é esse? Cristo. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu quero lembrar a você mais uma vez, para que você não esqueça. Cristo é a verdade de Deus. O Pai é a verdade. E a palavra é também a verdade de Deus. Está com dúvida? Eu não sei para onde eu vou caminhar. Eu não sei se aquilo é verdade. Busque na palavra. Eu não sei. E falaram isso, aquilo é muito bom quando a gente está no meio de uma luta. E talvez você se identifique comigo nisso. Você está no meio de uma luta. Não sabe para onde vai, não sabe o que faz, né? A gente tem momentos que é assim, né? A gente não sabe o que decidir. E às vezes vem uns atalhos, umas palavras que estão até fora do contexto. Meu irmão, minha irmã, que eu e você possamos buscar na palavra o que é a vontade de Deus para nós.
porque os atalhos vão vir e eles são muito convenientes. Aquela palavra de super ânimo para você no momento de uma luta, só que às vezes não é aquilo. Quantos desertos que nós passamos que são vontade do Senhor para a nossa vida? Muitos. Você já passou em algum deserto que era vontade de Deus para a sua vida? Você já enfrentou desertos assim? Que lá no final, quando você passou, porque deserto não é lugar de moradia, mas é de passagem, quando você estava do outro lado lá que passou, como é que você chegou lá do outro lado? Eu cheguei mais próximo de Deus, eu cheguei mais experimentado, eu cheguei mais amadurecido, eu cheguei mais fortalecido. Só que lá no início do deserto você não pensava nisso. Você pensava, meu Deus me abandonou, os irmãos me abandonaram, ninguém pode nada comigo, né? E aí Deus foi tratando e aquele deserto passou e você venceu. Mas eu falei para você que a palavra de Deus, e é do que estamos falando nessa noite, ela é a verdade de Deus. E eu queria que você fosse a João 17:17. Uma oração muito importante, relatada também em João, que é a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Em meio a vários pedidos de Jesus nessa oração ao Pai, ele diz o seguinte: santifica-os na verdade. Santifica a mim e a você na verdade. E aí ele diz assim: a tua palavra é o que, irmãos? É a verdade. Eu entendo que para que eu seja santificado na verdade, eu preciso da palavra, porque ela é a verdade. Percebe a importância da palavra? Eu pergunto para você, há quanto tempo você não se debruça na sua palavra? Se você deseja ser santo como o Senhor é santo, precisa passar pela santificação, e ela precisa da palavra. Você não vai ser santificado no Instagram, visitando o Instagram, rolando o feed para cima, não vai. Santificação passa por um processo de separação, você precisa se separar das coisas desse mundo, para buscar ao Senhor a cada vez mais. João 15:3, coloca para mim, a gente já está terminando os versículos. Fala da videira e dos ramos. Mais uma vez, Evangelho de João falando sobre a palavra. João 15:3 diz assim: vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Você ainda tem alguma coisa que você queira abandonar? Você ainda tem algum pensamento, uma prática, talvez um coração tendenciado a alguma coisa que você gostaria muito de abandonar em favor de uma vida plena com Deus? João 15:3. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Nós somos ramos que precisamos estar fixos à videira. De tempos em tempos, para quem gosta de planta, você tem que ir lá e limpar, podar, para que aquela planta possa frutificar. Você quer frutificar para a obra do Senhor? Amém? Você quer frutificar? Você quer dar frutos? Pois é, vai ter que passar por essa limpeza. E essa limpeza está acontecendo por causa da palavra que tem sido falada a você, dia após dia. João 8:31-32. Eduardo, eu entendi que eu preciso da palavra, eu entendi que eu preciso me santificar porque a palavra é a verdade, eu entendi que eu preciso ser limpo por essa palavra todos os dias, que eu não posso negligenciar a palavra. Tá bom. E o que isso vai me trazer? João 8:31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Isso me faz entender que para que eu seja discípulo eu preciso permanecer na palavra. Versículo 32. E o que isso vai, qual o resultado disso? O resultado é: conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Não é pular as 5 ondas que vai te libertar. Não é acender X velas que vai te libertar. Não é cumprir um ritual de família que vem de geração em geração que vai te libertar. A única coisa que pode te libertar, conhecer a verdade, e a verdade
os libertará. Percebe a importância dessa palavra? Percebe a importância dessa verdade revelada por Deus para nós? Percebe o algo mais precioso que tem nas suas mãos? Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Às vezes eu faço um retrospecto e eu vejo que depois já de muitos anos no Senhor, quantas coisas a gente não consegue entregar, porque passa por um momento de nos conhecermos, e a gente falou disso, quando a gente falou de conhecer a Deus, passava por nós nos conhecermos, entendermos quem somos, e por muitas vezes a gente mesmo na igreja, por muito tempo na igreja, tem coisas que a gente precisa entregar para Deus, porque quanto mais a gente vai conhecendo a verdade, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, mais nós começamos a enxergar quem somos de verdade. E aí, nesse momento, para que isso acontece? Por que acontece dessa forma? Para que eu veja aquilo que está errado em mim, aquilo que não agrada a Deus em mim, e para que eu possa pedir que Deus possa me transformar, e a verdade da palavra vai me libertar. Ela vai te transformando. Você conhece o Senhor, é como uma pedra bruta, que você vai sendo lapidado, que você vai sendo trabalhado. Já lembrou? A gente vê uma pedra sendo preparada por um ourives, alguém assim, você vê que ela sofre aquele impacto, sofre aquela resistência para poder ser melhorada a cada dia. Assim somos nós. Mas também Jesus, lá em João 18, volta lá para João 18 e a gente está caminhando para o fim. João 18 fala assim, 37. Estou te dando trabalho hoje, né, Fernando? João 18, 37. Ele também diz o seguinte: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus tinha dito anteriormente: o Senhor está dizendo que eu sou rei, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Isso foi o que Jesus falou. E ele também complementa: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Quem pertence à verdade reconhece Jesus. Como é que estão os seus ouvidos? Como é que estão os seus ouvidos, melhor? Eles estão sensíveis à verdade? Estão sensíveis à palavra? Você tem reconhecido Jesus em tudo? Você consegue ouvir? Porque virão discursos, virão informações que talvez você fique na dúvida: será que isso é de Deus? Ou será que é o meu coração que está falando? Pois é. Em João vai dizer em outra passagem, eu não vou pedir para que você abra: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, disse Jesus. Aqueles que são do Senhor pertencem à verdade. Ouvir a voz de Jesus através da palavra, quando você ouve a voz de Deus através dessa palavra que é a verdade, isso implica em fé, em obediência e em relacionamento. Você quer fé? Palavra. Você quer aprender a ser obediente? Palavra. Você quer ter relacionamento com Deus? Palavra. Não tem outra forma. Tempos em tempos, o pastor fala que a gente precisa se esforçar. A gente vai ter que ter esforço. O reino de Deus é tomado por esforço. A nossa vida cristã é dia a dia por esforço. Não é fácil. Ser cristão, eu vou dizer para você, não é tão fácil assim. Mas é eterno. Estar na presença de Deus, nesse mundo de hoje, não é fácil, é desafiador demais. A gente é desafiado, a gente é injuriado. No Brasil ainda não é perseguido, mas em alguns lugares isso significa até risco de vida. Mas o benefício é maravilhoso. O benefício é muito maior do que tudo que esse mundo pode nos dar. Então, tenha no seu coração que ouvir a voz de Jesus através da sua palavra vai te trazer fé, a fé que vai te impulsionar todos os dias a não desistir, a crer, a ver o agir de Deus na sua vida. Talvez você passe tempos e tempos e você só fica vendo, e eu não estou falando isso para te
para te oprimir, eu estou falando isso para te alertar. Às vezes a gente fica vendo Deus agir na vida do outro, quando na verdade não está acontecendo nada na nossa vida. E isso, Deus está pronto a nos ajudar, Deus está pronto a agir na nossa vida, mas se nós não o buscamos, como é que Ele vai agir na nossa vida? Isso implica em fé, obediência e relacionamento. Agora, essa passagem que eu falei, das minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, não é apenas ouvir com os ouvidos, mas é uma resposta com fé. Você precisa buscar em Deus, dia após dia, na sua oração: Senhor, me dá fé. Senhor, acrescenta-me fé. Fé para crer, fé para perseverar, fé para continuar, fé para não perder a esperança. E também uma atitude. E isso eu quero que você medite, e a gente já está terminando mesmo. Ele diz assim: nós não podemos trocar a nossa fonte. E o que é a sua fonte? A palavra, uma fonte infalível, que é incapaz de falhar, pela fonte da opinião humana. Atenção a isso. Não troque a fonte que é a palavra de Deus pela fonte que é a opinião humana. Sabe por quê? A palavra de Deus é inspirada por Deus, infalível, e eu estou dizendo para você desde o início dessa pregação que ela é a mais pura verdade. Não troque ela pela opinião humana. Sabe por quê? A opinião humana é falível. Significa que aquilo que vem de nós, humanamente falando, possui falhas. Então, se você tiver de parar diante de uma opinião humana versus aquilo que a palavra está te mostrando, sempre escolha aquilo que a palavra está te mostrando. Porque a opinião humana, por mais que ela venha, toda bonitinha, toda agradável, talvez até aquilo que a gente queira ouvir no momento, às vezes vem dessa forma. Creia que a verdade que você precisa está na palavra. Viver a verdade vai além de receber uma palavra positiva ou de bem-estar. Nós precisamos da verdade que só a palavra de Deus pode nos dar. Por que eu estou falando isso? Porque nos dias atuais, as pessoas estão procurando aquilo que é bom para ouvir. Às vezes você vem para a casa do Senhor, o pastor prega algo, e aí fala: ai meu Deus, mas eu vim para receber aquela palavra de impulsionamento, aquela palavra de bênção que eu vou carregar, que eu vou ser mais do que vencedor, que eu vou vencer todos os meus desafios. Você vai, mas você vai vencer quando a palavra estiver habitando no seu coração. Mas hoje em dia é muito fácil, tem gente que entra na igreja e fala assim: ah não, mas meu Deus, eu vim para um domingo para a casa do Senhor para receber aquele presente. De repente, o presente que Deus está querendo te dar não é bom de ouvir, mas é um presente que vai mudar a sua vida, que vai transformar. E aí, você transformado, você sim vai provar das coisas maravilhosas. E aí, o último versículo vem para aquela pergunta que eu falei para você que Pilatos fez: o que é a verdade? Porque Jesus havia dito que ele veio, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, e ele também disse que ele veio a fim de testemunhar a verdade. E Pilatos pergunta para ele: então, o que é verdade? Alguns estudiosos vão dizer que essa pergunta de Pilatos foi uma pergunta despretensiosa. Ele, na verdade, não queria descobrir o que é a verdade. Sabe aquela pergunta que você faz? Uma pergunta de quem quer aprender, mas que... Desculpa, não é uma pergunta de quem quer aprender, mas de quem desiste de buscar a resposta. Ele pergunta: o que é a verdade? Tipo assim, eu não quero nem saber o que é a verdade. Quando Jesus falou que ele veio testemunhar da verdade, aquilo não era um problema para Pilatos, que ele veio testemunhar a verdade. E então, o objetivo de Pilatos com aquela pergunta não era saber a resposta. Eduardo, o que Pilatos tem a ver comigo? Às vezes a gente faz perguntas assim, sem querer saber a resposta. Só faz uma pergunta simplesmente. Então, que eu e você possamos ter esse discernimento. Estava diante de Pilatos aquele que era a verdade. Aquele que logo depois, com certeza Pilatos ficou sabendo, ele era filho de Deus. Até então ninguém sabia. Até então Jesus dizia que ia morrer, ressuscitar, e nada aconteceu. Até que foi para a cruz. Daqui a pouco tudo se escureceu, não é?
aquele terremoto, o véu se rasga de cima a baixo, tudo acontece. Até que isso acontecesse, Pilatos faz essa pergunta: e o que é a verdade? Isso é um alerta para nós, irmãos, para que a gente possa ter em mente de que a gente precisa buscar a verdade que está diante de nós o tempo todo. Se você chegou aqui nessa noite e ainda não conhece Jesus, eu quero dizer para você que Ele é a verdade que você precisa. Se você já chegou aqui vários anos e a andança da vida, os desafios da vida, a batalha da vida, tem feito talvez você ficar com o coração insensível. Não, tudo bem, hoje eu não vou ver não, amanhã eu busco o Senhor, ainda dá tempo, amanhã dá. Eu quero dizer para você, busque essa verdade hoje, para que o seu coração não fique da mesma forma assim. Os dias de hoje, tudo é relativo. Daqui a pouco eu e você, assim como para Pilatos, aquilo era relativo, não era nem problema dele. Pilatos estava assim, como literalmente ele fez, lavou as mãos para aquela situação. Cuidado com o relativismo, cuidado com o cansaço. O cansaço do dia a dia faz com que a gente olhe para a palavra, mas não é bem assim. Deus é amor, Ele vai permitir. Eu quero dizer para você, a verdade é Cristo. Ela estava diante de Pilatos e Pilatos não conseguiu enxergar a verdade. Às vezes a verdade está diante de nós e a gente está procurando solução em tudo ao redor e não enxerga que a solução que precisamos está diante de nós, através da palavra, através do Espírito Santo, através de Cristo. Então que eu e você possamos atentar para isso. O coração de Pilatos era um coração cheio de muitas coisas, muitas preocupações, muitos afazeres, muitas demandas, muito parecido com o meu e o seu, né? Que às vezes fica lotado de coisas, lotado de preocupações, cheio de relatividade. O pior para o cristão é quando a gente se acostuma a dizer assim, não é bem assim. Quero dizer para você que aquilo que a gente está falando desde o início, com verdade não se negocia. É a verdade e ponto. Não tem nada que a gente possa negociar. A absoluta verdade é o que importa, nada mais importa. Pilatos estava ali diante de Jesus e estava completamente cego. Eu peço a Deus que a gente possa, realmente as escamas dos olhos possam cair para que a gente enxergue aquele que é a verdade. Aquele que pode nos salvar, aquele que pode transformar a nossa vida, aquele que pode libertar a nossa vida. Às vezes a gente fala assim, parece que a gente está falando, e talvez você esteja pensando assim, Eduardo, eu estou aqui na igreja há muito tempo, ou talvez você esteja aqui pela primeira vez e está falando assim, caramba, faz sentido o que você está falando, porque eu estou enfrentando situações, eu preciso realmente, estou com medo de algumas coisas, mas eu quero dizer para você que mesmo que você tenha o primeiro dia pisando aqui, ou 40 anos nessa igreja, a gente precisa dar valor àquilo que é a pura verdade, que é a palavra de Deus. Guarda no seu coração o que é a verdade para você hoje. Fica com isso no seu coração. Vai para casa pensando nisso. O que é a verdade para mim hoje? Faz um balanço, né? Conforme algumas lojas têm o dia do balanço. Pois é, faz esse balanço. O que é a maior verdade para mim hoje? E que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração, amém? Queria que você ficasse de pé.